Opa galera, sejam bem-vindos ao canal do Pod. Meu nome é João Pedro Castro, eu já fui ouro e bronze na UBI. E hoje a gente vai ver o problema Avenida, que caiu na UBI 2024, na segunda fase, turno A, tanto pro nível 1 quanto pro nível Júnior. Então, bora lá, ler o enunciado. Luiz está se preparando para começar a estudar em uma nova escola que será inaugurada na avenida em que ela mora. A avenida possui 2.000 metros de comprimento e existe um ponto de ônibus a cada 400 metros, incluindo o início e no fim da avenida. Aí o que ele vai dar pra gente é uma tabela mostrando a distância do início da avenida em cada um dos pontos, né? Então, o ponto 1 tá a 0 metros do início, ele tá no início, né? O ponto 2 tá a 400, o ponto 3 800, enfim. Até o ponto 6, que tá a 2.000 metros, então ele tá no final, né? Da avenida. A casa da Luísa tá localizada no início, junto do ponto 1. E a escola, por outro lado, tá localizada a uma distância D. Aí o que a Luísa vai fazer? Ela vai entrar no ônibus que está aqui no ponto 1, vai até o ponto mais próximo, seja qual deles for, né? E depois ela vai andar até a escola dela. Então, por exemplo, se a escola estiver a 720 metros do início, ela vai até o ponto 3, que é o mais próximo da escola, e vai andar 80 metros até a escola. E é basicamente isso. Em outras palavras aqui, né, ele fala dada a distância em metros D para a escola, da escola para o início da avenida, determine qual é a distância entre a escola e o ponto de ônibus mais próximo. A gente não vai falar dessa parcial aqui, que ela não tem nada acrescentado à solução. E vamos ver aqui alguns exemplos que ele dá, né? Então ele fala que 720 metros é 80 a resposta, porque ela vai até o ponto 3 e volta 80 metros para chegar na escola. 30, ela ou nem entra no ônibus, né? Ela só vai de casa direto para a escola. Aqui é do 1.600, né? Então ela vai do 1.600 do ponto... Deixa eu ver qual é. Do ponto 5 até a escola, né? Andando 166 metros. E do 400 ela já entra aqui e sai direto em cima do ponto 2, né? Que é onde está a escola dela também. Então, agora que a gente leu o enunciado, entendeu o que o problema está pedindo, bora resolver, né? Então, continuando aqui a solução, eu já escrevi algumas coisas no Sketchpad pra gente facilitar aqui. Vão ter duas soluções que eu vou querer falar, mas em alguma das duas ou nas duas a gente vai usar essas funções aqui que eu queria explicar um pouco elas primeiro. Não precisa usar elas porque elas são fáceis de implementar você mesmo com if else, mas elas são legais de você saber porque facilitam na hora de você programar mais rápido, e eu vou querer mostrar pra vocês aqui. Então, primeiro a gente tem a função min, que você vai passar dois argumentos para ela, então você vai passar min A e B, e ela vai te retornar o menor valor entre eles dois. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu desse out min de menos 3 e 10, por exemplo, o que ele vai retornar vai ser aqui, né? Vai ser o menos 3, porque é o menor entre os dois valores. Então, se eu der 11 e 10, agora ele vai retornar o 10, porque é o menor dos dois valores. E vocês já vão ver como é que a gente usa isso aqui. A segunda função é a ABS, e vocês não vão conhecer por esse nome provavelmente, que é absolute, é de valor absoluto, mas o que vocês devem conhecer é da escola, que é o módulo, é isso aqui. E qual é a definição disso aqui, né? ABS de x vai ser, se x for menor que zero, vai ser igual a menos x, e se x for maior ou igual a zero, vai ser igual a x. Basicamente, se ele for menor que zero, ele só inverte o sinal, né? Então, deixa de ser, por exemplo, ABS de menos 3, ele vai retornar 3. Basicamente isso. É a mesma coisa do módulo. Então, ABS de menos 3 vai ser igual ao módulo de menos 3, que é igual a 3. E essas duas coisas vão ser bem úteis e vocês vão ver agora o porquê. A nossa primeira solução vai ser realmente testar uma por uma cada uma das estações e ver qual é a mais próxima. E como é que a gente faz isso? Primeiro, bora começar aqui com uma variável que vai ser a nossa resposta. Claro que a gente recebe o valor primeiro, né, do D. E aí a gente vai começar aqui com uma variável que vai ser a nossa resposta. O que eu vou fazer, o nosso algoritmo vai ser o seguinte. A gente vai para cada uma das casas testar, ver a distância dela até
a escola, né? O ponto da escola. Então, pode estar aqui, por exemplo, o ponto da escola, pode estar em qualquer lugar, né? E aí a gente sempre que vê que a nossa resposta que a gente está checando agora é menor que a nossa resposta atual, a gente coloca que essa vai ser a nossa nova resposta. E como é que a gente faz isso de uma maneira bem fácil e bonitinha? Vamos começar a nossa resposta sendo um valor muito grande que nunca vai ser a resposta. Então, por exemplo, 2000. Nossa resposta começa sendo 2000. Essa resposta inicial não importa, contanto que ela seja maior que qualquer resposta que a gente possa ver no futuro, né? E o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos, por exemplo, ver a distância de um ponto aleatório, né? Por exemplo, do ponto 400 até D. Como é que a gente vê a distância dele? Isso, na verdade, é bem simples, porque percebam o seguinte. Vamos olhar o do ponto X até D, na verdade, né? A gente pode dar qualquer ponto X aqui. Se X for maior ou igual a D, qual vai ser a distância entre eles dois, né? Vai ser X menos D. E se X for menor que D, qual vai ser a distância? Vai ser D menos X, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte. Se isso aqui for negativo, se esse valor for negativo, a gente está invertendo o sinal. Ou seja, a distância entre dois pontos X e D sempre vai ser o seguinte. Vai ser o módulo de X menos D, que é igual ao módulo de D menos X, né? Tanto faz a ordem, porque a gente está pegando o módulo aqui. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. E vamos ver como é que fica aqui, né? Então, por exemplo, a distância do 400 para o D vai ser absoluto de 400 menos D. E para qualquer D que a gente dá, isso é verdade. Então, por exemplo, 200 vai dar cá a distância 200. E 1600 vai dar cá a distância 1200. Então, agora que a gente já sabe calcular, a gente vai fazer aquele processo de sempre ir trocando, né? E como é que a gente faz isso de uma maneira legal? A gente pode dizer que MI vai ser igual ao mínimo entre MI, ou seja, a gente vai pegar a nossa resposta atual, comparar ela mesma e a nossa nova resposta, que qual vai ser? Vamos começar com zero, né? E a gente começando com zero seria, por exemplo, 0 menos D, que vai ser só D. Mas eu vou deixar assim só pra vocês verem o padrão aqui que a gente vai fazer. Agora vai ser 400 menos D, né? Aí depois 800 e já vamos copiar isso aqui algumas vezes, só pra deixar mais rápido. Aí 1200, 1600 e agora 2000. A gente vai só mudar isso aqui. Perfeito. E agora a gente já tem nossa resposta pronta aqui. Então, nossa resposta vai acabar sendo MI, né? Porque a gente testou uma por uma e toda vez que a nossa resposta atual deu menor que a resposta que a gente estava testando, quer dizer, a nossa resposta que a gente estava testando deu menor que a nossa resposta atual, a gente trocou as duas. E isso acaba que faz com que a nossa resposta a gente está testando, né? Depois de todas, no final, sempre a gente acaba com a menor que a gente testou. Então, por exemplo, no 720 vai dar 80, né? No 30 vai dar 30. No 1434 é pra dar 166, né? E no 400 é pra dar 0. Então, perfeito. Eu não vou submeter, porque enquanto eu tô gravando nem tem lugar pra submeter. Mas essa tá certa, essa resposta. E essa é uma das soluções. E ela é bem legal. Opa, então voltando aqui, vamos ver a solução, a segunda solução, né? Primeiro, percebam que vamos pegar aqui e dizer que a escola tá aqui. A gente não sabe exatamente o ponto que ela tá, mas a gente sabe que ela vai estar entre esses dois pontos de ônibus aqui. A gente sabe que a resposta ou vai ser essa distância aqui, ou vai ser essa, né? Porque a resposta nunca vai ser essa distância, já que qualquer incremento aqui, né, já vai ser maior que essa distância aqui. E também não vai ser qualquer uma dessas distâncias, porque todas elas vão ser maior que isso aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai querer achar esses dois pontos, calcular a distância de cada um deles, e aí a gente não precisa calcular para cada um. E como é que a gente acha esse ponto aqui, por exemplo? Vamos pegar uma coisa aleatória, né? Pode ser o que a questão falou, pode ser um 4, 3, 4.
como é que a gente acha o múltiplo de 400 anterior a ele? É bem simples, na verdade, e vai ser 1434 menos 1434 módulo 400. O que a gente fez aqui, na verdade, foi tirar o resto da divisão de 400 desse número aqui. E isso aqui vai ser igual a 1434 menos 234, que vai ser igual a 1200. Ou seja, essa fórmula aqui, na verdade, isso aqui em geral para qualquer x, vai permitir com que a gente ache o ponto anterior a ele ou dele, né? Se ele for um ponto de ônibus. E então vamos começar a implementar aqui. O ponto antes vai ser igual a d menos d mod 400. Perfeito, já conseguimos o ponto antes. E como é que a gente vai conseguir o ponto depois? É bem fácil, né? Porque tu percebe que o ponto antes e o ponto depois é só a diferença deles 400, né? Então o ponto depois vai ser igual a antes mais 400. Eu gosto de sempre botar em parênteses só pra deixar mais legal. E agora o que a gente vai fazer vai ser imprimir a menor das distâncias, né? E como é que a gente faz isso? É dando o celt do mínimo, a mesma função que a gente usou na solução anterior. E dessa vez a gente nem vai precisar usar o absoluto. Por quê? Porque a gente sabe que o antes é o x ou antes dele, o depois é depois dele. E é por isso que a gente não vai usar, né? Então vai ser o d menos o antes ou o depois menos o d. E aí vamos ver aqui como é que fica, né? Dá 0, perfeito. O 720 dá 80. O 1434 é para dar 166, né? E tá certo. Então, essa aqui é uma solução que funciona também. E ela é legal, né? Porque essa solução aqui, em geral, serviria para qualquer D, mesmo um D muito grande. Então, por exemplo, se a avenida não tivesse só 2.000 metros, pudesse ser, sei lá, até 10 a 18 metros, essa solução aqui ainda passaria, porque a gente não vai ficar olhando fatia por fatia, mas se a gente fica olhando só os dois pontos mais próximos, ou seja, a gente sempre consegue fazer só duas distâncias e sabe que uma delas é a resposta. Então foi isso, a gente resolveu o problema. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembra que se você quiser, o Pod Digital tem mentorias, então você pode entrar no nosso site www.pod.digital e falar com a gente, se você quiser ter aulas como essa com outros professores muito qualificados. E é isso, muito obrigado por assistir, tchau. Compartilhe esse vídeo com os amigos, não deixem de se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal, e vejo vocês na próxima.